Mês passado o povo foi pra rua contra a anistia e no mesmo dia a direita marcou uma manifestação que seria ainda maior. Michele, Eduardo, Malafaia, Nicolas, deputados e senadores da oposição começaram uma campanha que durou semanas. E finalmente chegou o grande dia, o resultado tá aí na tela. O movimento é organizado pelo pastor Silas Malafaia e foi divulgado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, além do senador Flávio Bolsonaro, cuja imagem a gente já viu na tela. Eu fiquei sabendo que eles desistiram durante a manifestação e cancelaram um evento que seria como se fosse uma transmissão ao vivo da caminhada até o Congresso. Uma live para rodar o mundo inteiro. Essa é a melhor imagem, tá, pessoal? Esse foi o melhor momento. Ô, gente, eu não posso deixar de compartilhar isso com vocês, porque o Silas Malafaia teve que desligar a transmissão ao vivo que ele iria fazer da caminhada pela anistia em Brasília. O ato não conseguiu nem andar até o Congresso Nacional porque não tinha público. Meus amigos, é o pior momento da história do bolsonarismo desde a sua criação. Não consegui encontrar essa live, então deve ser verdade. Eu conheço vários canais da direita, procurei em todos, não consegui achar nada. Meu, e tô sendo justo ainda. Tô escolhendo as melhores imagens. Olha se eu quisesse. Para não dar choro, essa é a transmissão oficial de televisão no auge da manifestação às 18 horas. Os manifestantes começaram a chegar por volta das 3 da tarde e se concentraram no Complexo Cultural da República, ao lado da Catedral, da famosa Catedral. No local, cantaram o hino nacional e ouviram discursos em favor da proposta de anistiar os condenados por participar dos atos do dia 8 de janeiro, como eu falei. O evento é organizado pelo pastor Silas Malafaia e conta com a presença da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro e de outros parlamentares de direita. Essa transmissão foi 18h08, tá, pessoal? Mais ou menos esse horário aí é o que estava no arquivo. Se a ideia era mostrar para o Congresso que ninguém quer anistia, então deu certo, meus parabéns. E como vocês sempre pedem, não vou deixar de fora dessa vez, tá aqui a situação atual de Silas Malafaia. Cadê os vídeos que Flávio Dino escondeu? Um monte de cara com a cara coberta, com pano enrolado, Meu pra Deus. não mostrar quem é, que tava fazendo a quebra-quebra, gente da esquerda infiltrada. Por que Flávio Dino acabou com esses vídeos? Hein? Que justiça é essa? Eu não vou me calar. Eu não vou me calar. Aconteça o que tiver que acontecer comigo, eu não posso suportar uma injustiça dessa que nunca vimos na história do Brasil. Ele fala que os infiltrados da esquerda que fizeram o 8 de janeiro e no mesmo vídeo pede para soltar os infiltrados da esquerda. Saiu o resultado, tá, pessoal? O número oficial que a gente queria ver tá aqui na tela. Direita reúne 2.080 pessoas em ato por anistia em Brasília. 2.080, de acordo com o Poder 360, você pode pesquisar isso em qualquer outro lugar da internet. Eu acho bem difícil alguém falar que isso aqui deu mais de 2.000 pessoas. 2.080 é muita coisa ainda, na minha opinião. Porque de verdade nem parece. Cara, que fiasco. O engajamento do Eduardo obviamente derreteu. Tá difícil ele conseguir 10.000 curtidas numa postagem, por exemplo. E agora apareceu desse jeito, com o primeiro vídeo desde a conversa entre Lula e Trump. E quem foi escalado para intermediar? Ninguém menos do que Marco Rubio. Uma pessoa que é conhecida pela sua atuação a favor das liberdades, a sua crítica a regimes totalitários, notoriamente na América Latina. Então não existe nada melhor do que isso. Lula e Trump trocaram elogios, trocaram telefones para um contato direto, para um ligar para o outro quando quiser, marcaram visitas no Brasil e nos Estados Unidos, nem citaram o Bolsonaro. E o que o Eduardo acha disso? Então não existe nada melhor do que isso. Então tá bom. É a armadilha do Trump, pessoal. Uma armadilha que o Trump tá fazendo pro Lula, por isso que o Eduardo tá avisando. Mais um anjinho avisando o Lula para não cair na armadilha. Encontro de Lula com Donald Trump, os dois são estadistas, eu não acho nada demais. O presidente do Brasil e o presidente americano. Agora só tem um detalhe. O Trump botou um cara para negociar quem? Rubio. Nem sabe quem é. Não dá mole para a esquerda. Até agora só vi 1000 desculpas e nenhuma comemoração. Cara, ninguém vai acreditar nisso. Na boa mesmo, não tá colando essa narrativa. Dá tempo ainda de pensar uma outra coisa. E só para confirmar o que a gente viu ontem aqui no canal, a direita não tá no momento bom mesmo. Tarcísio teve que pedir desculpas por causa da história da piadinha do metanol.
Acabei fazendo uma brincadeira para descontrair a coletiva que foi muito mal interpretada e que, de fato, não cabia naquele momento em face da gravidade do que vem acontecendo. E é por isso que eu peço perdão. Perdão às famílias que sofrem por terem perdido entes queridos, aos comerciantes que estão vendo seus negócios sofrerem. A gente usa muito material da Globo News aqui, traz bastante para o canal pela credibilidade mesmo. E nunca tive problemas de direitos autorais diferente de outras turmas aí, de outros veículos de imprensa. Só que dessa vez eu queria mostrar uma reação curiosa da Sadi na hora que o Tarcísio virou assunto. Esse tema nos lembra uma frase infeliz no momento delicado, que foi o comentário feito pelo governador Tarcísio de São Paulo, que não bebe bebida alcoólica, mas bebe refrigerantes, e disse naquela reunião que ele teve com pessoas do setor das bebidas, dizendo que ele se preocuparia se a falsificação, a adulteração chegasse à Coca-Cola. Não chegou, está comprovado, mas é óbvio que essa é uma preocupação de saúde pública que uma pessoa na posição dele deve se preocupar com todas as ramificações possíveis e fazer esse trabalho conjunto junto com o governo federal e tudo mais, quer dizer. Chegou a hora da Sadi falar. Vai fazer um intervalinho? Daqui a pouco a gente volta com mais tudinho. Só lembrando que quando você dá o like, o YouTube divulga o vídeo, mostra para mais pessoas, faz toda a diferença. Cada like ajuda, a meta é de 100 mil, que a gente já está conseguindo atingir em todos os vídeos. Não custa nada, é só um clique, eu vou mostrar para vocês uma notícia que para mim é muito importante sobre o metanol. O pessoal estava já descartando envolvimento de certos grupos e dizendo que não, olha só, é um processo que acontece no meio da destilação natural e isso aí acrescentar metanol, que vem do metano. Tá bom. Resultado, perícia aponta que metanol foi adicionado a garrafas e não é produto de destilação natural. Mais algumas notícias que eu tenho certeza que vocês vão querer ver hoje. A popularidade do Lula voltou a subir e empatou. Cara, a aprovação agora bateu empate técnico com a rejeição. Como eu já falei para vocês, outros institutos apontaram esse resultado. Chegou a vez da Genial Quest, mais uma excelente notícia. E esse instituto agora mostrou que em outubro quase 80% dos brasileiros apoiam a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. No caso, 79% a favor, 17% contra. Que é curioso, né? O Lula é foda, cara. Em apenas um mandato ele conseguiu transformar a renda das pessoas e gerar 30 milhões de brasileiros super ricos que serão taxados com essa medida. Por isso que tem 17% da população contra, faz sentido. Sobre o tarifaço, pessoal, que está acabando agora, balança comercial tem superávit de 3 bilhões de dólares em setembro. E depois sobre o agronegócio, China paralisa a compra de soja dos Estados Unidos e o Brasil deve ocupar o mercado, agora é oficial. A China comprou 26,5 milhões de toneladas de soja americana em 2024. Nesse ano o volume caiu para 5,8. Já o Brasil somou, em 2025, vendas de mais de 77 milhões. De junho a agosto, os Estados Unidos quase não enviaram soja para a China e a China não comprou nenhuma soja da nova safra para 26. Só para acrescentar, apesar do tarifaço, a exportação de carne brasileira bate recorde e o país crescerá 2,4% em 2025 acima da América Latina, aponta Banco Mundial. Não é um veículo de imprensa manipulado como a direita gosta de falar, é o Banco Mundial. Todos os membros de partidos do Centrão tinham um certo prazo para abandonar os cargos nos ministérios e o prazo está acabando. Trouxe ontem o André Fufuca, do ministro do Esporte, numa expectativa que todo mundo tava dele anunciar a saída do governo. Eu queria lhe dizer, presidente, que o importante não é justificar o erro. O importante é evitar que ele se repita. Pode ser que o meu corpo esteja amarrado, pode ser, mas a minha alma, o meu coração e a minha força de vontade estarão livres para brigar e ajudar Luiz Inácio Lula da Silva a ser presidente do Brasil. Isso porque é do partido do Ciro Nogueira, cara. Peitou o sujeito e disse que vai continuar no governo. Agora... Então, pelo bem do turismo, pelo bem dos serviços que a gente vem fazendo em todo o país, mas especialmente pelo bem do povo do Pará, pela realização da COP30, eu vou permanecer no governo. Tenho a confiança do presidente Lula e pretendo continuar desenvolvendo os trabalhos que eu venho fazendo no Ministério do Turismo. Tenho apoio de boa parte da bancada, a gente tem trabalhado. No União Brasil, disse que vai ficar no governo, no Ministério do Turismo. E saiu uma notícia agora do pessoal da ala bolsonarista dizendo que o Eduardo vai ter o mesmo destino do Olavo de Carvalho. É o novo Olavo de Carvalho, ou seja... Contrariando o que eu falei no vídeo ontem, que ele teria que voltar para o Brasil, na verdade ele vai ficar nos Estados Unidos, não tem como voltar,
e de lá, sem influência nenhuma, vai ser um cara que produz conteúdo para a internet e, bom, Olavo de Carvalho. Para quem está querendo saber um pouco mais daquele projeto da tarifa zero, que o governo está tentando passar para o transporte público do país, o Haddad fez um anúncio. Ele disse que o Lula solicitou uma radiografia completa do setor para um estudo de implementação. Nesse momento, nós estamos fazendo uma radiografia do setor a pedido do presidente. É uma radiografia. Tem vários estudos que estão sendo recuperados pela Fazenda para verificar se existem outras formas mais adequadas de financiar o setor, né? Mas nós estamos, nesse momento, fazendo uma grande radiografia. Qual é essa radiografia? Quanto custa o setor? Quanto que o poder público está colocando subsídio no setor? Quanto que as empresas, mediante o Vale Transporte, estão aportando para o setor? Quanto que está saindo do bolso do trabalhador, né? Quais são os gargalos tecnológicos? Quais são as oportunidades tecnológicas? Então, nós estamos fazendo um mapeamento, né? Justamente para poder responder a sua pergunta de maneira adequada.